Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma quarta-feira, já que não podemos estar todos juntos, pessoalmente, lado a lado, nos abraçando. Nosso grupo Se Ama resolveu postar este vídeo, compartilhar um pouco do que a gente está fazendo na casa com as pessoas que estão em suas casas. Então a gente vai fazer neste instante a abertura e normalmente nós temos por hábito abrir aleatoriamente este livrinho Sementes de Felicidade de Lorival Lopes. A gente sempre brinca, mas a gente sabe que é uma coisa séria. Nesse instante a espiritualidade fala conosco, nos manda um recado. E a gente vai ver o recado desta noite que eles têm para nos dar. Não se impaciente. Você não vislumbra solução rápida para o problema. São muito fortes os empecilhos, os atrapalhos. Nada caminha como você deseja. Mas apesar das dificuldades, lembre-se de que o tempo tudo soluciona. Tenha otimismo. Creia que Deus tem um plano de paz e felicidade para você. Não se fixe nas barreiras à sua frente. Aguarde. Esperar com confiança em Deus é garantia de constante êxito. Que assim seja. Que realmente a gente possa guardar esta mensagem que os Espíritos nos dão, e acredito que cada um que esteja ouvindo e vendo este vídeo vai ver que esta mensagem é para você, para mim, para todos nós. E dando continuidade aos estudos que nós temos aqui na casa, às quartas-feiras, nós vamos nesta primeira meia hora debatermos, refletirmos, estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje nós estamos justamente no título que diz Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Para as pessoas que estão aqui comigo, seria a página 152. Isto pode variar de edição para edição. Então seria página 152, item 6. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Então nós aprendemos que os ensinamentos do Cristo e a linguagem dele na época sempre foi uma linguagem alegórica. Ele falava através de parábolas. E aqui justamente ele usa, principalmente, um dos exemplos que ele coloca, que seria o sino. É algo material. E ele faz justamente uma colocação sobre o dom da profecia, sobre eu penetrar os mistérios da vida. E justamente nós
poderíamos interpretar que tudo isso me remete a, se eu fosse o cara mais inteligente do planeta, se eu soubesse de tudo, materialmente falando, se eu soubesse todas as profissões, se fisicamente eu fosse o cara, avaliado pela humanidade, o cara que sabe fazer tudo, que, entre aspas, é perfeito, que eu ajudo todo mundo, me sacrifico para auxiliar o próximo, sou uma pessoa rica e resolvo doar todos os meus bens para ajudar os pobres. Se eu não evoluir, não compreender a mensagem do Cristo, nada disso me ajudaria. Porque eu estaria fazendo somente pelos outros, mas eu não estaria evoluindo, compreendendo realmente a essência do ensinamento do Cristo. Eu estaria fazendo pelas aparências, para aparecer, barganhando com Deus, mas eu não estaria dando uma oportunidade para mim, para lutar contra as minhas imperfeições, minhas más tendências e vencer meus vícios. Então eu sairia dessa vida com um monte de créditos, sim, porque eu doei os meus bens para os pobres, eu fui inteligente, usei a minha inteligência até para auxiliar os outros, mas eu continuo sendo o velho espírito de sempre. Arrogante, muitas vezes, prepotente, em outras, vaidoso. Os vícios materiais que nós temos, e eu sairia dessa vida sem me modificar um instante. Porque a caridade, justamente, nós podemos compreender de perdão das ofensas, benevolência com o próximo e indulgência das imperfeições. Essa é a verdadeira caridade. Então não basta você simplesmente fazer algo aparente para as pessoas. Você precisa exercitar da alma, do fundo do coração, e fazer isso porque realmente gosta, não porque é obrigado ou porque você quer que as pessoas vejam que você é uma pessoa bondosa. Como nós temos muito isso nas nossas sociedades. Eu dou, eu auxilio se tiver uma câmera me filmando. Se tiver uma testemunha para dizer, ó, fulano de tal doou ou fez aquilo para os próximos. Mas no meu íntimo, sozinho na minha casa, eu não faria isso. Então é isso que justamente nós vemos aqui, a necessidade de aprender a exercer a caridade. E a caridade, muitas vezes, nós podemos exercer sem colocar bens materiais na mesa, expostos. Se eu enxergo o defeito de uma pessoa, eu não exalto esse defeito da pessoa para que outras pessoas, que até ali então não observaram e se atentaram ao defeito dessa pessoa, comecem a observar esse defeito da pessoa. Então, se eu enxergo o defeito de uma pessoa, eu vou ser indulgente com as imperfeições e vou fazer de conta que não vi, não percebi, e continuo tratando aquela pessoa da mesma maneira, com a imperfeição que ela tem. Benevolente com o próximo, eu posso ser na rua, posso ser simpático, posso auxiliar em alguma atividade, doando meu tempo, não doando meus bens materiais. Porque hoje, no tempo que a gente corre, o que mais nos falta é tempo. Ouvimos muita gente falar, e eu mesmo digo, falta tempo, não tenho tempo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, mas
para emprestar um par de ouvidos, para escutar alguém desabafar, nós não temos tempo. Isso é caridade. Mas a maior caridade, na minha opinião, é o perdão das ofensas. E não só perdoar o outro, mas perdoarmos a nós mesmos. Porque nós mesmos cometemos equívocos todos os dias, a todas as horas. E será que nós nos perdoamos? Então é uma reflexão para nós fazermos. E é isso que a espiritualidade quer trazer para nós. Não só fazer caridade de bens materiais, comida, roupa, enfim, dinheiro, mas no gesto, na atitude, no pensamento, como semana passada nós falamos, na autocensura. Nós censuramos o outro, recriminamos o outro o tempo inteiro, só que não paramos para analisar os nossos pensamentos em relação ao outro. E se nós começarmos a exercer a verdadeira caridade, nós vamos começar com os nossos pensamentos. Porque através dos nossos pensamentos, nós exteriorizamos nossas atitudes. E as nossas atitudes é que vão fazer a diferença em nossa vida. Sendo elas boas ou ruins. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A verdadeira caridade nós fazemos dentro de nós no silêncio. Eu me entendo por esse trecho. Nós não debatemos, não discutimos a caridade. Nós podemos começar a exercitá-la no nosso íntimo. Muitas vezes nos calando, muitas vezes nos doando. A caridade ela é da alma. Mesmo que ela faça o bem para o corpo físico. Mesmo que ela beneficie um corpo físico. Mas no fundo, é a alma que acaba recebendo esse bem maior. Seja para quem faz, seja para quem recebe. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade, que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim sem equívoco a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e por quem independe de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Então, quando São Paulo diz aqui, ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, mesmo que eu fosse o cara mais inteligente do mundo, se eu não olhar para o próximo e respeitar o próximo, eu nada seria. Então vamos aceitar as pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta, seja na nossa família, seja no nosso local de trabalho, na sociedade. Vamos aceitar cada um como é. Porque aqui no final diz que a caridade, ela está ao alcance de todo mundo, ignorante, sábio, rico, pobre.
Você não precisa fazer uma faculdade. Você não precisa pagar para ser caridoso e adquirir a virtude da caridade. E muitas vezes pessoas ignorantes, pobres, muitas vezes eles são mais caridosos do que o rico, o inteligente, o letrado. Porque muitas vezes por trás de um diploma vem também uma arrogância, uma prepotência, uma vaidade. O ego quer começar a falar mais alto. E começamos a pensar só em nós, na nossa imagem, no que os outros vão pensar de nós, no que os outros vão falar de nós. E esquecemos de ser nós mesmos, mas na essência que Deus nos criou. Espíritos simples e ignorantes. Não ignorantes no sentido de conhecimento, mas eu diria ignorante no sentido de experiências. Porque nós não passamos ainda por todas as experiências que temos que passar para nos tornarmos espíritos evoluídos e espíritos de Deus. Então, cada existência que nós reencarnamos, nós passamos por um tipo de experiência. Para ela nos levar a um estágio de evolução, mas não é o estágio completo da evolução de um espírito em jornada. E aos poucos, como numa escola, numa faculdade, você vai galgando séries, matérias, adquirindo conhecimento para colocar em prática, para auxiliar o próximo e te auxiliar. Então não adianta só pensar no próximo, mas você tem que pensar em você também. Mas também não adianta pensar só em você e esquecer do próximo. Então a vida nos ensina equilíbrio, serenidade, harmonia. E é o que mais a humanidade precisa neste instante que nós estamos afastados de muitas pessoas que gostaríamos de estar juntos no meio dessa pandemia mundial. Então eu vejo que o mais importante realmente é encontrar o equilíbrio, a serenidade. E isso nós encontramos quando nós buscamos o alimento espiritual. Porque é esse alimento espiritual que nos dá a certeza de continuarmos seguindo em frente. Por mais que a gente ache que não tenha luz mais no final desse túnel, que não tenha mais solução, que realmente o mundo todo vai ser infectado, muitas pessoas vão morrer, mas nós esquecemos que Deus está lá em cima e Jesus é o governador do planeta Terra, e eles vão permitir isso até certo ponto. E de repente, do nada, pode vir uma vacina, pode vir uma solução e acalmar os nossos corações e trazer uma esperança para dias melhores em nossas vidas. Vamos adiante. O próximo título é Fora da Igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. O item 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal e abre todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sofre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, divide-os. Em lugar de os excitar ao amor de seus próximos ou irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade e na salvação, é consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência,
Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja na salvação, eles se lançam anátema, perseguem-se e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, o Espiritismo nos traz uma compreensão maior, que eu posso passar uma vida inteira, mesmo dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, de um templo, e se eu não respeitar o próximo, amar o próximo como a mim mesmo, pois aí nós temos, eu vou fazer ao próximo que eu gostaria que o próximo fizesse comigo. Se nós não colocarmos isso em prática, não adianta eu viver 50 anos dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, e não me melhorar como pessoa. Pois lá na igreja eu pareço um santo, sou bondoso, caridoso com todos, quando eu boto o pé para fora, começo a falar mal das pessoas, só me enxergo, não enxergo as necessidades dos outros. Então não é fora da igreja que não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. Eu poderia passar uma vida inteira contribuindo financeiramente com uma instituição, mas se eu não me melhorar como pessoa, aos olhos de Deus isso não vai significar nada. Vai me dar créditos? Sim, mas eu não vou evoluir. É isso que esse texto quer trazer para nós. E é um dogma que nos foi colocado que fora da igreja você estará no inferno. Não é isso. Fora do centro espírita você estará no inferno. Não é isso. Porque tem muita gente que não bota o pé na casa espírita e nem na igreja, e são pessoas caridosas, são pessoas honestas, cumprem com seus deveres com a sociedade, não fazendo dívidas, não passando a perna em ninguém, não enganando ninguém, não escravizando ninguém, subjugando ninguém, muito menos matando. Então as pessoas, elas acham que elas vão para a casa espírita, vão para a igreja, vão tomar um passe, vão receber uma bênção, que os pecados deles foram resolvidos e foram apagados. Não. No Espiritismo nós aprendemos que o que eu planto sou eu mesmo que vou colher. Se eu planto vento, eu vou colher tempestade. Mas se eu planto coisas boas, eu também vou colher coisas boas. Então eu começo a fazer para o próximo o que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Que alguém olhasse para mim e não enxergasse os meus defeitos. Que muito menos falasse deles para outras pessoas. Só que, será que nós fizemos isso com as outras pessoas? Aí vamos cair de novo na autocensura. Censuramos os outros, mas não censuramos os nossos pensamentos. E quando nós estudamos a doutrina espírita, nos aprofundamos na doutrina espírita, ela gera dentro de nós um conflito interno, gera. Porque é o homem novo que quer entrar e o homem velho que não quer sair. E dois homens não habitam o mesmo espaço, falando alegoricamente e figuradamente. Então,
Eu quero fazer uma coisa, mas não quero mudar meus hábitos antigos. Mas isso não condiz com o ensinamento, com o que entrou na minha consciência, entrou na minha mente. E muitas pessoas preferem daí se afastar dos ensinamentos do que começar a se comprometer com o próximo e principalmente consigo mesmo. Acham que viver na ignorância está salvando eles, ou está libertando eles, ou está poupando eles. Não, nós fomos criados por Deus para evoluirmos e sermos úteis, e não passarmos uma existência toda em cima do mundo, querendo que os outros olhem para mim e achando que eu sou uma pessoa boa, mas na realidade eu não faço nem o bem nem o mal. Acredito que podemos ficar nessa primeira meia hora por aqui, com o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa segunda meia hora, o nosso grupo normalmente já parte para o Livro dos Espíritos. E hoje nós estaremos, deixa eu ver aqui, na página 165, lembrando que isso pode mudar de edição para edição, que seria o capítulo 9, o título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Penetração de nosso pensamento pelos Espíritos. Item 456. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec, as respostas foram dadas pelo Espírito Verdade. E Kardec pergunta aqui: os Espíritos veem tudo o que nós fazemos? E ele responde: podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Significa que os Espíritos estão 24 horas por dia do nosso lado. Por mais que nós achamos que nós estamos sozinhos em nossa casa, no nosso local de trabalho, no nosso carro, nós sempre estamos acompanhados. Seja de espíritos benevolentes, seja de espíritos involuídos ou dos nossos obsessores, que nos querem mal, nos querem prejudicar. Os espíritos, eles conhecem mais a nós do que a nós mesmos, porque tem muitas coisas que nós mesmos queremos esconder de nós e queremos negar para nós mesmos, que somos e que fizemos. As nossas tendências. Se nós conhecermos as nossas tendências, nós conheceremos a nós mesmos. E esse é o primeiro passo para que nós possamos mudar o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. O item 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente, eles conhecem aquilo que quereis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser disseminados. Primeira vez que eu botei o pé numa casa espírita, e alguém me deu essa questão, eu pensei, eu estou ralado. Porque eu escondo tudo de meu pai, eu escondo muita coisa do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, minhas manias, o que eu penso, o que eu falo sozinho. Os Espíritos sabem. Os Espíritos nos conhecem. Inclusive os nossos mentores, nosso anjo da guarda e muito mais Jesus. Então não adianta chegar e dizer para Jesus, eu não sabia, né?
tentando enganar ele. Ele lê nossos pensamentos, ele nunca nos conhece. Ele sabe das nossas intenções. Não só dos nossos atos que nós fazemos longe dos outros, dos nossos vícios que muitas pessoas não sabem. Nosso mentor sabe. Jesus sabe. E os espíritos involuídos dos nossos obsessores também sabem. Então não adianta dizer para alguém, não, eu não fiz isso, não, eu não falei aquilo, mas você falou e fez. Você está mentindo para Deus, está mentindo para Jesus. Você pode enganar uma sociedade inteira, mas você não engana a Deus e a Jesus. E no dia do desencarne você vai se confrontar com as suas mentiras, com os seus enganos. E não tem como escapar disso. E quando nós compreendemos isso, só nos resta uma coisa: mudar. E lutar contra as nossas tendências e não contra o outro, contra o próximo, contra as manias do outro, contra o sucesso do próximo. Nós começamos a lutar contra nós mesmos. Porque com que cara eu vou chegar na frente do meu mentor, e mesmo que me fosse dada a oportunidade de diretamente falar com Jesus, dissesse para ele, não, eu não fiz isso, eu não sou assim. E aí ele abre uma tela mental e mostra para você que sim, você fez aquilo, você falou aquilo, você agiu dessa maneira. Então essa questão é muito importante para que nós tomemos consciência do que nós fazemos na nossa intimidade, não na frente dos outros. Nós somos realmente o que nós somos quando nós estamos sozinhos, entre quatro paredes. Se nós analisarmos os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas intenções, esse somos nós. E não o personagem que eu visto quando eu saio de casa. Hoje eu vou ser um aventureiro. Amanhã eu vou ser um romântico. Amanhã, depois eu vou ser um sábio, um iletrado. São personagens que nós assumimos para sermos na frente das outras pessoas. Mas quando nós tomamos consciência que a espiritualidade maior e os espíritos envolvidos sabem realmente quem nós somos de verdade, nós deixamos esse personagem em casa. A armadura nós jogamos fora. E começamos a ser nós mesmos, independentemente do que as pessoas vão pensar e falar de nós. E a seguinte, Kardec pergunta: nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de sua morte? E o Espírito Verdade responde: certamente. E quando vós credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado, que vos veem. E se esses espíritos de repente se materializassem? No momento que nós estamos querendo tramar alguma coisa para puxar o tapete do outro, achando que ninguém está vendo, ninguém está sabendo, qual seria a nossa cara? De nós sermos descobertos com a boca na botija. Por isso que no dia a dia, muitas vezes, nós fazemos coisas e nós somos pegos na mentira. Por maior que, ou por mais inocente que ela seja. Eu vou dar um relato de uma mentira que aconteceu, que eu preguei na segunda-feira e eu fui pego na botija. Eu estava indo para um lugar e o meu sócio me ligou e disse: onde é que você está? E eu falei que eu estava num lugar, mas faltava 3 quilômetros para chegar nesse lugar. Não tem nada demais. Só dei um lugar como referência que veio na minha cabeça.
E quando eu vi, ele estava com outro carro atrás de mim, falando no celular comigo. A minha cara caiu. Por mais que eu não quisesse enganar ele, foi uma mentira tola, tosca, que eu só dei um ponto de referência 2 quilômetros na minha frente. Eu percebi que ele viu que eu não falei a verdade. E isso me incomodou o dia inteiro. Agora imagina quando os espíritos, se todos os espíritos se materializassem e nos pegassem toda a vida com a boca na botija. Quando nós fazemos algo que queremos esconder dos outros. De certa forma seria bom, porque nós compreenderíamos o erro que estamos fazendo. Pela vergonha que nós passamos. Então muitas vezes precisamos passar pela vergonha para dizermos, não, eu não vou mais fazer isso. Isso me dói, pesa na alma, pesa na consciência. Item 458. O que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? E o Espírito Verdade responde, isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam de vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Se estamos numa fila, por exemplo, seja de banco, seja da panificadora, qualquer fila, e a coisa não anda, e eu começo a me tornar impaciente, começo a falar coisas que não deveria falar. Os espíritos frívolos envolvidos ao meu lado vão continuar me instigando, me apoiando a falar cada vez mais. Cada vez mais. Só que eles riem da nossa cara. Porque são eles que muitas vezes nos conduzem, nos intuem, nos inspiram. E um espírito sério, se estivesse vendo essa situação, ou mesmo uma discussão na fila, por algum motivo, ele simplesmente, como diz aqui, lastimaria. Porque mesmo nós, sendo pessoas adultas, 25, 28, 30, 40, 50 anos, 60 anos, agindo dessa maneira, estamos agindo como crianças. Como duas crianças brigando por um brinquedo. Brigando por uma vontade. Que seja feita a minha vontade, não a tua. E os espíritos olham para nós e simplesmente nos lastimam. Não se tornaram ainda adultos. Não se tornaram espíritos adultos. Porque muita criança, hoje, já se comporta como um espírito adulto. E muito adulto se comporta como uma criança espiritual. Devido às suas atitudes, seus comportamentos. E são as nossas atitudes, os nossos comportamentos diários, como foi dito, seja na sociedade, ou seja eu sozinho na minha casa, é que vão definir se eu realmente sou um espírito adulto ou se eu estou ainda na adolescência ou ainda na infância. Página 166. Influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e sobre nossas ações. E Kardec pergunta, na questão 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? E a resposta é, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Resumindo, os espíritos nos influenciam 24 horas por dia. Sou eu que escolho
que influência que eu quero ter. Uma influência de um espírito elevado, de um espírito superior, como nós acabamos de falar, de um espírito adulto, ou se eu quero ter uma influência de um espírito zombeteiro, de um trevoso, de um espírito criança ainda. O que nós pensamos diariamente é o que atrai esses espíritos a nós. O nosso pensamento, ele é magnetismo. E se eu começar a controlar os meus pensamentos, eu vou controlar a aproximação dos espíritos para cima de mim. Se eu pensar só bobagem, ficar falando só besteira, tiver um linguajar chulo, vulgar, ficar falando palavrões, é esse tipo de espírito que eu vou ter do meu lado diariamente. E é ele que vai me intuir, me inspirar e fazer acreditar que eu estou fazendo é correto. E aí eu faço alguma coisa e descubro depois que foi mal, que não foi legal, que eu fui pego com a boca na botija por alguém. Alguém descobriu que eu estava fazendo algo que eu queria esconder de todo mundo. E é justamente isso que os espíritos involuídos fazem na nossa vida. Eles nos intuem uma vez, dá certo. 2 vezes, dá certo. 3, dá certo. E aí nós achamos que estamos sabendo e podendo fazer tudo. E aí quando abaixamos a guarda, pimba. E aí eles se matam de dar risada. Isso quando eles não te conduzem ainda depois disso para um processo de depressão, dependendo do que você fez. E logo em seguida para um processo de suicídio. É isso que os espíritos involuídos querem de nós. Atrapalhar nossa evolução, atrapalhar nossa jornada, atrapalhar nosso crescimento. Mas se eu controlo os meus pensamentos e começo a lutar contra pensamentos negativos, frívolos, chulos, eu começo a atrair para cima de mim espíritos superiores que me inspiram a ter pensamentos e virtudes, né? Pensamentos bons e virtudes, tanto para comigo, tanto para com o próximo. E aí eu começo a me tornar útil na sociedade onde estou. Não no sentido de ser conhecido, mas muitas vezes auxilio um vizinho, um amigo, ou mesmo uma pessoa que eu não conheço, a ela ter esperança, a ela ter fé, a ela ter coragem de enfrentar os desafios na vida dela e superá-los. É dessa maneira que nós nos tornamos espíritos adultos e começamos a ser úteis na sociedade. De forma simples e humilde, sem ter os holofotes sobre nós. E normalmente nós queremos ter os holofotes sobre nós. Item 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? E a resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bem contrários uns aos outros. Então há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós 2 ideias que se combatem, o homem novo e o homem velho. Conhece a ti mesmo. Quantas pessoas investem em conhecer a si mesmo? De verdade. E eu digo assim, conhecer a si mesmo é olhar no espelho e dizer, ou enxergar as suas más tendências, as suas imperfeições, que vícios eu tenho,
dói, dói. Eu falo por mim mesmo. Hoje em dia ainda eu olho no meu espelho, eu paro para pensar o quanto eu tenho que evoluir ainda. Quantas besteiras eu faço durante o dia, quantos equívocos que eu cometo durante o dia, coisas que eu falo que não deveria ter falado, depois já saiu, já foi, é como uma flecha lançada, ela não volta mais, e vai atingir alguém, vai machucar alguém. Então, quando nós realmente investimos em nos conhecermos, é o primeiro passo de nós mudarmos uma sociedade que nós queremos que os outros mudem, mas eu continuo sendo o velho homem, o velho espírito de sempre. Então, se nós queremos uma sociedade melhor, começamos por nós. Como eu ouvia sempre o professor dizer, você quer um país melhor, comece por sua casa. Você quer uma cidade melhor, comece por sua casa. Você quer um local de trabalho melhor, comece por sua casa. Então, você quer uma humanidade melhor, comece por sua casa, o seu interior. E tenha coragem, peça para os espíritos superiores lhe darem coragem para poder olhar no espelho e dizer, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Mas vou começar pelas coisas mais fáceis e não pelas mais difíceis. Porque uma vez conquistando as coisas mais fáceis, isso vai me dar suporte, inspiração e coragem para enfrentar depois lá na frente as mais difíceis. Nós diríamos as mais escabrosas, que queremos esconder até de nós mesmos. Por isso que nós estamos aqui reencarnando mais uma vez. E tendo uma oportunidade de nos tornarmos melhores e contribuirmos com uma sociedade para ela sair da ilusão, para ela despertar por uma verdade maior. E essa verdade maior é que nós somos espíritos imortais. Tudo que eu planto, eu colho. E eu levo comigo nas outras encarnações. Essa é a verdade. A vida não acaba com a morte do corpo físico. O corpo físico é simplesmente como uma veste. Velha, rasgada, suja, que quando ela não te serve mais, você joga no lixo e procura uma outra. E o espírito é da mesma forma. O corpo físico morre, para de funcionar, mas o espírito continua vivo. Retorna à sua pátria principal, para depois retornar novamente à matéria, para ter uma nova oportunidade para continuar progredindo e evoluindo. No sentido principalmente moral e ético, que esse é o objetivo da reencarnação. É o item 461, né? 461. Como distinguir os pensamentos que não são próprios daqueles que são sugeridos? Quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção. E é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente e, se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma um mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Então, se você conhece a ti mesmo, ou a si mesmo, você vai saber o pensamento que é teu e o que não é teu, o que é sugerido por um espírito. Por exemplo, eu gosto de fazer caminhadas matinais.
E sou disciplinado, sou rígido nisso. Né? Faça sol, faça chuva, faço minhas caminhadas de manhã cedo. Só que veio na minha mente, não vai amanhã. Fique em casa. Será que realmente esse pensamento é meu? Será que eu sou uma pessoa preguiçosa? De vez em quando não caminhar porque realmente me dá preguiça? Ou esse pensamento é sugerido por um espírito que quer me mostrar algo que, se eu fosse na caminhada, eu não teria oportunidade de conhecer ou de experienciar? Então, por isso que eu preciso conhecer a mim mesmo, as minhas tendências, as minhas intenções. Não conhecer o que eu faço na frente dos outros. Não conhecer o que eu falo na frente dos outros. Conhecer a mim mesmo no íntimo. Lá dentro, no quarto escuro. Os meus pensamentos mais secretos. Aí eu vou começar a entender quais pensamentos são meus e quais não são meus. Se eu conhecer as minhas vontades, as minhas paixões, os meus desejos, eu vou saber qual pensamento é meu e qual não é meu. Quando eu conheço e tenho consciência disso, eu consigo distinguir quando um espírito está me soprando alguma coisa no ouvido, porque ele fala dentro da minha cabeça como se fosse um pensamento. Não é pela voz, do som da voz, mas é um pensamento que vem em mim. E aí eu posso avaliar se é bom ou não é bom. Às vezes pode ser até bom para mim, mas vai prejudicar alguém. Não é bom. Mas, se não prejudicar a mim e nem ao próximo, é um pensamento bom. E por que não, muitas vezes, dar vazão e escutar esse pensamento e seguir, como nós diríamos, a nossa intuição? Kardec complementa aqui com um comentário: se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que não nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como Ele nos deu, o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. Porque se fosse fácil, muitas vezes nós não daríamos o devido valor. Eu não diria nem a atenção, o devido valor. E quando você busca esse autoconhecimento, você segue esse caminho, cada conquista no sentido íntimo, cada conquista do espírito no sentido moral, ético, você não vai perder nunca mais, porque você realmente vai valorizar isso, porque isso é uma conquista sua. Então, não saber distinguir o pensamento dos espíritos e o nosso, como nós distinguimos de dia da noite, eu entendo que Deus quer que nós nos esforcemos, busquemos esse entendimento, através das nossas experiências, do erro e do acerto, do certo e do errado, da dor e da não dor. E aí nós começamos a nos tornarmos sábios e não inteligentes, como nós lemos no início o Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu soubesse a língua dos anjos, e etc, etc. E aí nós nos tornamos sábios. É isso que Deus quer de nós. O item 463. Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Ele pode ser bom ou mal segundo a natureza do espírito encarnado.
é sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, esse primeiro movimento vai depender da companhia que nós temos conosco. Vai depender dos pensamentos que eu alimento dentro de mim e que vão atrair e chamar espíritos correspondentes ao que eu estou pensando e, naturalmente, o que eu estou fazendo na sociedade. Oi? 462 também. O que tem? 462? Pulou. Eu pulei? Depois a gente volta. Então, me falaram, buzinaram no ouvido aqui que o item 462 deixei de lado. Vamos a ele então. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima. Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Quem escreveu o livro New Léguas Submarinas, é isso? Júlio Werner. Eu li um livro espírita que Júlio Werner, ao desencarnar, a maior decepção dele foi descobrir que as ideias não eram dele, dos livros que ele psicografou. Viagem ao Centro da Terra, 1000 Léguas Submarinas, eu acho que esse é o título, entre outros. Pois, reencarnado, ele se julgava inteligente, ele se julgava dono de seus pensamentos. E quando ele desencarna, ele encontra o mentor dele, ele descobre que as ideias eram passadas do mentor para ele. E ele simplesmente era um instrumento. Então nós somos inspirados pelos espíritos para fazer coisas boas e também coisas más, negativas. Os nossos políticos, muitas vezes, são inspirados a fazerem coisas boas ou coisas más. Depende da moral e da ética que cada um tem e carrega. E é o pensamento deles que vai atrair esses espíritos, e esses espíritos vão nos alimentar. Assim é no campo da política, no campo da literatura, no campo da música, das artes, da ciência. Em todos os campos são os espíritos que nos auxiliam. E aí nós vamos cair justamente na questão 459, que é: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações mais do que nós imaginamos. Nós somos instrumentos, sim, muitas vezes eles utilizam o conhecimento que nós temos dentro de nós. Porque um espírito não vai conseguir inspirar alguém a fazer uma descoberta na área da medicina se nenhuma reencarnação ele foi médico e não tem esse conhecimento dentro dele. Jamais vai ser inspirado e intuído nessa área. Mas se alguma área, em alguma reencarnação, ele tem no currículo espiritual dele essa passagem, os espíritos podem intuí-lo, sim, dependendo da circunstância, a executar uma tarefa em determinado momento, determinada situação ou específico em um assunto. É isso que os espíritos nos trazem. Que nós somos intuídos, nós somos inspirados constantemente. Sim, existe o mérito do músico, existe o mérito do escritor, o mérito do arquiteto,
Sim, porque ele adquiriu esse conhecimento. Mas os Espíritos nos intuem, inspiram a fazer melhor. Porque sem o auxílio dos Espíritos, nós seríamos limitados. E correríamos muitas vezes de fracassarmos na nossa missão. Por hoje ficamos aqui com os estudos. Nós vamos dar andamento direto agora à irradiação. Pedimos para que os nossos mentores, a nossa mentora da casa, a irmã Lúcia, todos os bons espíritos possam estar nos assistindo, nos inspirando e intuindo. Vocês de casa também possam estar recebendo estas bênçãos, que também possam ser intuídos e inspirados. E neste momento, que possamos nos interligar, nos conectarmos uns aos outros, como elos de uma corrente, a corrente do bem, a corrente da boa intenção, do bom ânimo. E que todos nós, neste instante, possamos emanar do nosso coração, das nossas mentes, todas as energias positivas para todos aqueles que se encontram enfermos, sejam nos leitos dos hospitais, seja em qualquer outro leito, em qualquer outro lugar. Que os que tiverem merecimento possam estar recebendo estas bênçãos da espiritualidade maior, que possam estar curando suas enfermidades físicas e que também possam estar levando um aprendizado a partir desta experiência, como nós falamos hoje, possam estar aproveitando uma nova oportunidade de se melhorarem. Aos que tiverem que passar ainda com a enfermidade, enfim, continuarem com a enfermidade, que possam também ser inspirados, intuídos, abraçados, envolvidos pela espiritualidade maior, a se resignarem, a terem coragem, fé, esperança num dia melhor, que a espiritualidade possa estar abraçando-os, e aos que tiverem que desencarnar, deixar esta vida material para retornar à sua pátria espiritual, que também possam ser envolvidos e cuidados pelos espíritos superiores, inclusive muitos protegidos, inclusivemente, que possam fazer a passagem com tranquilidade, com harmonia, com serenidade, compreendendo que a vida não para por aqui, com a morte do corpo físico, que ela continua, que nós somos imortais, que nós carregamos conosco o conhecimento adquirido através das nossas experiências. Que possamos também, nesse instante, emanar bons pensamentos,
boas energias aos nossos governantes e aos governantes do nosso planeta, os governantes de vários outros países, que aos que estão fazendo coisas erradas, que estão fazendo maldade, que estão pensando só em si, que estão querendo dominar outros povos, outras pessoas, escravizar, subjugar, inclusive matar, que possam estar sendo inspirados ao arrependimento, que possam estar sendo intuídos ao arrependimento, que quando colocarem a cabeça essa noite no travesseiro, que os espíritos de luz possam estar envolvendo eles, para que eles se arrependam e ainda tenham tempo nesta reencarnação de fazer coisas boas para si e para o próximo. Aos governantes que estão fazendo as coisas certas, que devem ser feitas, que os bons espíritos possam estar protegendo eles, também inspirando e intuindo a fazer cada dia melhor pela humanidade, pelo planeta. E por que não também colocar os espíritos desencarnados na nossa irradiação? Aos que desencarnaram recentemente, aos que desencarnaram já há algum tempo, ou há muito tempo, e que não fizeram a passagem, que eles possam receber as nossas boas intenções, esta energia positiva, esta energia de amor, que possam ser inspirados a terem coragem de seguir em frente, que muitas vezes não o fazem com medo do desconhecido, que os bons espíritos possam auxiliá-los, que eles possam compreender que um dia reencontrarão os familiares que ficaram para trás. É como se fizessem somente uma viagem, que neste momento esta viagem é só de ida, mas que em outro momento seus entes queridos, seus amigos também farão essa viagem e todos nós possamos nos reencontrar e nos abraçarmos novamente e prepararmos para uma nova reencarnação. E neste instante, aos que estão nos assistindo, estão nos acompanhando, que possam ter certeza que cada um está recebendo em suas casas ou em sua casa esta energia de amor, esta energia de fé, otimismo, esperança de dias melhores. Que possamos compreender que às vezes precisamos passar por momentos delicados para podermos crescer. É como se nós estivéssemos navegando numa tempestade, com Deus, com Jesus conosco. O caminho será de turbulências, será de obstáculos,
nós vamos conseguir atravessar e chegar no final da nossa jornada. Sem Deus, sem Jesus, o nosso navio pode afundar. Então, que possamos ter fé, que possamos aumentar nossa fé, que possamos realmente crer que muitas vezes precisamos passar por desafios que parecem às vezes intransponíveis, mas só parecem, para nós podermos crescer como espíritos, desenvolvermos sentimentos de perdão, caridade, de coragem, fé, que cada um possa desenvolver isto dentro de si. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que possamos ter uma semana maravilhosa. Que assim seja e assim será.